Olá, meus amigos, uma ótima noite para todos nós. Com alegria renovada, estamos iniciando as nossas atividades, as nossas reuniões de terça-feira, do nosso CEIFA, Centro Espírita Irmão Francisco de Assis. Hoje, tendo a alegria de contarmos com a presença do nosso companheiro Rafael Amorim, da Sociedade Espírita Fraternidade, da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e ele estará abordando o tema transição planetária. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades da palestra, iremos ter a apresentação musical. Logo em seguida, convidaremos o nosso companheiro Edson, diretamente do México, para proferir a prece inicial. Então, a apresentação aí de Marcos e Francisco, para a gente preparar a nossa reunião.
Então, vamos nos preparando para iniciar as nossas atividades doutrinárias, agradecendo a Jesus. Hoje, a nossa prece ela é internacional, diretamente do México. Estamos recebendo o nosso companheiro Edson e Zaira. Edson, seja bem-vindo. Que Jesus abençoe vocês. Pode fazer a prece. Muito obrigado, irmão. Vamos agradecer na noite de hoje a espiritualidade maior, ao nosso mestre, guia e modelo, o mestre Jesus. A todos os mentores e guias que nos acompanham em todo momento, especialmente na noite de hoje. Ao irmão Francisco de Assis, de Serra de Menezes, o Padre Café. Vamos agradecer pela oportunidade de compartilhar com um irmão de Niterói sobre um tema transcendental, que seja um canal transparente de toda a influência dos irmãos da luz. Agradecemos para os irmãos que nos acompanham e aqueles que não podem estar presentes por qualquer motivo, por os irmãos que estão doentes e por todos os doentes que estejam internados, que estejam em casa, por aqueles que estejam em viagem, para que sejam protegidos e acompanhados pela espiritualidade, para que podamos expressar cada um de nós, em todo momento, em cada lugar, com consciência de que somos manifestações conscientes da espiritualidade, e que sempre a caridade seja o nosso norte, para sempre ajudar aquele irmão que precisarem. Pronto. Muito obrigado, Edson, Zaira. Continuem conosco, receba aí o nosso abraço. E conforme anunciado, vamos convidar o nosso companheiro Rafael Amorim, da Sociedade Espírita Fraternidade, da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Rafael, é uma alegria recebê-lo em nossa casa. Seja muito bem-vindo. Esperamos ter a oportunidade de ter um contato presencial para que você conheça a nossa casa, venha visitar aqui a Serra da Mantiqueira, o Ceifa, que fica próximo à Casa Natal de Santos Dumont, ao Museu de Cabangu. Então, é uma alegria. Transmito o nosso abraço, o nosso forte abraço ao nosso companheiro Raul Teixeira, que continua na luta, nas suas atividades. Enfim, seja bem-vindo, a palavra é sua, a casa é sua. Meu amigo Marcos, eu te agradeço a acolhida de todos que já estávamos na sala, nos preparando para entrar na palestra. Eu dou boa noite a todos aqueles que já nos acompanham pelas redes sociais, desejando os votos de paz e de bem. Como é bom evocar Francisco, como é bom evocar a espiritualidade, como é bom partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. E eu quero começar porque eu tenho percebido que lives, elas só existem em razão das pessoas que estão participando conosco. Então, muito boa noite, Marcos, mais uma vez. Muito boa noite, Magda Regina Gonçalves de Paula Ferreira. Boa noite, Luzivalda Duarte, Leonardo Rauque, Fátima Rossi. Boa noite, Mariângela Passos, Silvânia Cristina, Débora Eliésia. Muito boa noite, Fernanda Valadão, Silvério Marques Ferreira, Cláudio Belozzi de Oliveira. Muito boa noite, Simone, Sueli Oliveira, Marise Neri, Cosme Pascoal, Télica Gabriel, Carlos Augusto Silva, Mônica Dato, Zalene Mendes. Muito boa noite, Maritza da Costa Almeida, Wilson Valejo Filho, Ângela Brandão Silva, Erenice de Carvalho Coure, Flor Alves Neto, Marilene Leme, Maria Cristina Neves Ferreira de Oliveira. Olha, é tanta gente que eu já até me perdi.
Mas para não cometer a indelicadeza de faltar o nome de alguém, eu deixo a todos o meu abraço fraterno, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que possam ir aos vossos lares, envolver a cada um de vocês, seus familiares, os nomes que passam nas vossas cabeças, em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Esta frase é de Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra notável chamada Transição Planetária, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o que nos narra o benfeitor? Em verdade, ele busca em Jesus, lá em Marcos capítulo 13, lá em Mateus capítulo 24, e no próprio livro, a Gênese, o quinto da nossa codificação espírita, capítulo 18, são chegados os tempos que os planetas evoluem, assim como evoluem os seres humanos. E dia chegaria que a nossa Terra, hoje de provas e expiações, hoje com tantos problemas, com tantas dores, ela deveria migrar para um mundo em regeneração. Mas essa mudança, meus amigos, não é uma mudança que chegará pela revolução material, pelas guerras, pelas desavenças entre os homens, pelas nossas questões do dia a dia. Trata-se de uma revolução moral, onde Jesus e os bons espíritos nos convidam para uma reforma íntima, para nos tornarmos pessoas melhores e para fazer o tanto de bem que nos for possível. Então, este momento que nós passamos, momento de dificuldades, é bem verdade, estamos saindo de uma pandemia do coronavírus, estamos vencendo um grande período de quarentena, mas é o dealbar de uma nova era. É um período em que os trabalhadores da última hora, que somos nós, estamos recebendo o convite. Vinde comigo. É Jesus nos chamando para um mundo melhor, um mundo onde teremos mais paz, mais alegria, mas para tanto precisamos fazer esforços. Não o esforço por vencer a outra pessoa, mas o esforço por vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Porque mudar o mundo é mudar o mundo íntimo. Porque quando um muda, o outro muda, nós mudamos a família, nós mudamos um prédio, nós vamos contribuindo para a mudança do nosso mundo. Eu quero trabalhar esse tema, então, que talvez seja o tema mais comentado, mais falado nas nossas palestras espíritas hoje. Começando pela lei de evolução. Porque nós sabemos que nós, espíritos, evoluímos, nós crescemos, estamos num contínuo. Quando pegamos a escala espírita, lá, questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nós vemos que nós saímos da classe dos espíritos imperfeitos, vamos para a classe dos espíritos bons, até chegar na classe dos espíritos puros. Eu creio, pelo menos falando por mim, que ainda estou na classe dos espíritos imperfeitos, mas posso a cada dia dar passos decisivos por me melhorar. Também os nossos mundos evoluem. E a começar por um mundo primitivo. Num segundo momento, um mundo de provas e expiações. Num terceiro momento, um mundo em regeneração. Até chegar num mundo feliz ou ditoso, e o último degrau dessa escala evolutiva dos mundos seriam os mundos celestes. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, qual é a característica de cada um desses mundos? Mundo primitivo. Gente, como era a Terra na nossa pré-história? Quando os homens tinham que caçar, tinham que bater pedras para ter fogo, quando os homens ainda moravam em cavernas, e talvez um pouco mais evoluído, nós já tivéssemos mais algumas coisas, mas não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Internet, ar-condicionado, recursos tecnológicos, a Terra já foi um mundo primitivo. Na pré-história, naqueles dias difíceis de ter que descobrir o fogo, aprender a construir os nossos lares, organizarmos-nos em sociedade, os próprios animais eram primitivos, mas a Terra avançou.
chegando num segundo degrau ou numa segunda escala de mundos, o mundo que nós nos encontramos hoje, que é o mundo de provas e expiações. E o que nós podemos dizer sobre um mundo de provas e expiações? O próprio nome já diz. É um mundo onde nós teremos provas para o nosso adiantamento e teremos expiações. Expiações querem dizer resgates, processos de depuração, porque aquele que erra, ele planta uma semente e depois colhe de acordo com aquilo que plantou. Mas o que é a característica desse mundo de provas e expiações? Ainda há o domínio do mal. Quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, não vemos muito mal, não vemos corrupção, desagregação na família, problemas nos mais variados locais, é porque ainda domina o mal. Pensem numa balança, aquela balança do comércio, onde se utiliza para pesar as coisas. É como se o prato do mal pesasse mais. Mas a terra, dizem os bons espíritos, já anunciando Jesus, e o próprio livro, A Gênese, de Allan Kardec, que o nosso mundo caminha para um mundo em regeneração. Observem, o mundo é em regeneração, não é um mundo regenerado. Porque no mundo em regeneração, nós ainda teremos provas, nós ainda teremos dificuldades, mas elas serão menores. Não teremos mais essas expiações, essas dores tão profundas, mas ainda teremos com o que nos preocupar, afazeres na vida para poder ganhar a própria subsistência. Então, um terceiro grau de mundo seria o mundo em regeneração. Lembram da balança? Se no mundo em provas e expiações o prato do mal está mais pesado, agora o prato do bem começa a ganhar peso. E nós chegamos aí numa condição de equilíbrio. Porque no mundo em regeneração, as almas que ainda têm processos de dor encontram novas forças para seguirem em frente. E eu quero trabalhar numa metáfora com vocês para que a gente possa entender. Pensem que o mundo de provas e expiações é um hospital. Processos de dor, processos de dificuldade. O mundo em regeneração é quando a gente sai do auge da doença, da dificuldade e vai para aquele período de convalescença. Ou seja, já estamos melhorando, já estamos num progresso para encontrar a saúde, mas ainda temos com o que nos preocupar. Um quarto grau dos mundos seriam os mundos ditosos, onde o bem já sobrepuja o mal. Lembram da balança? Provas e expiações. O mal pesa mais. Em regeneração, o bem começa a pesar e nós vamos igualando as forças. E o mundo ditoso? Agora é o contrário, porque o bem fica mais pesado e o mal vai diminuindo. Até nós chegarmos numa quinta categoria dos mundos, que são os mundos celestes ou os mundos divinos. Nestes é a morada dos espíritos nobres, os espíritos celestes, os espíritos perfeitos. Neste já não tem mal mais. Neste já é a pacificação, já é a plenitude. E qual é o processo que nós estamos vivendo agora? Nossa terra de provas e expiações, onde ainda domina o mal, está migrando para um mundo em regeneração, onde nós, espíritos ainda endividados, vamos ganhar novas forças, vamos sair do estágio de doença para o estágio de convalescença. Rafael, da onde você está tirando todas essas informações? Você poderia deixar referências bibliográficas para a gente? Porque você fala numa palestra de 1 hora, eu quero saber onde eu posso estudar, onde eu posso me aprofundar. Gente, a começar pela Bíblia. Lembram-se quando eu falei de Marcos 13, Mateus 24, sermão profético, porque Jesus já nos falou desses acontecimentos. Mas nós também podemos vir no livro A Gênese, porque o capítulo 18 desta obra é um capítulo impressionante. São chegados os tempos. E Kardec trabalha 2 subtópicos, sinais dos tempos e a geração nova, porque a mudança virá da maternidade. Espíritos melhores vão reencarnar e espíritos que não estão acompanhando o progresso do planeta vão ser convidados a ir para um mundo de acordo com o seu adiantamento. Mais para frente eu falo isso. Existem outras obras? Existem. Eu já citei
Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, mas isso é uma trilogia, porque depois de Transição Planetária nós temos Amanhecer de uma Nova Era, também de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, Médium, e por fim, Perturbações Espirituais, do mesmo espírito, de Valdo Pereira Franco. E mais recentemente, uma quarta obra, que se tornou best-seller, e na Amazon vocês conseguem comprar, mas conseguem comprar também nas livrarias espíritas, quando o Manuel Filomeno de Miranda vem narrar desses dias da pandemia. E ele intitula sua obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Vamos seguir? O que categoriza esse período de transição que estamos vivendo, que estamos passando? Quando a gente abre a questão de número 784 do Livro dos Espíritos, ela traz algumas situações para a gente. Eu peço permissão para ler e depois ler igualmente a resposta e a gente vai alinhavando. Porque pergunta Kardec, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Não parece que hoje a sociedade está pior? Que o mal está tomando uma proporção agigantada? Que quando a gente liga a televisão, é só notícia ruim, é só pessimismo. E muitas pessoas vivem até do saudosismo. Antigamente não era assim. Parece que as coisas estão piorando. Gente, parece, porque isso é só uma aparência. Olha o que respondem os espíritos imortais. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Transição planetária é isso. O mal chegando no excesso, chegando na visibilidade, para que a gente entenda a necessidade de nos reformar para ajudar a reformar o mundo. Eu sou do interior do estado do Rio, de uma cidade chamada Itaperuna. Talvez alguns de vocês conheçam. E eu cresci com a minha mãe contando algumas histórias para mim. E eu quero narrar duas aqui agora, bem pitorescas, para que a gente possa entender o que é transição planetária. Porque às vezes chegavam pessoas lá na minha casa. A casa estava desarrumada, estava suja, mas a gente tinha que pelo menos mostrar uma certa arrumação para as visitas. Meu filho vai chegar à visita, a casa está desarrumada. Pegue tudo que está na sua frente, bagunçado, e jogue no quarto da bagunça, ou jogue na despensa. Quem chegava achava que a casa, nossa, que casa bonita, e elogiava. E se tivesse poeira no chão, meu filho, pegue o tapete e levante. Varre tudo para debaixo. Vivíamos de uma aparência. Agora não temos aparência mais. Porque o mundo antes vivia com o mal escondido. Agora, o quarto da bagunça abriu. O tapete onde escondíamos as imundícias, a poeira, levantou-se. Então nós estamos vendo tudo que já existia. Tudo que já era ruim. E a gente acha que as coisas estão piorando. Mas, em verdade, elas estão se tornando visíveis para que nós possamos modificar. Entenderam? Isso é transição planetária. E eu quero contar uma outra história, porque quando eu era mais jovem, ainda me considero jovem, eu tinha muita espinha no rosto. E a minha mãe dizia assim para mim, meu filho, não futuque, porque você vai ferir o seu rosto. Mas mãe, tá inflamado, tá esse amarelo. Meu filho, quando tá esse amarelo, tá perto de melhorar. E eu falava, mamãe, é difícil te compreender. As pessoas vão olhar esse amarelo e vão me achar feio, vão falar que eu tenho, que a minha pele parece um abacaxi. Meu filho, quando está amarelo é que a inflamação está saindo. Ela não está interna mais. Quando está interna, as pessoas não veem, o rosto ainda está rosadinho, mas aquilo uma hora vai drenar. Eu trouxe esse exemplo bem pitoresco para a gente entender que antes a gente estava com a pele rígida, a pele da sociedade. Agora, as inflamações estão todas saindo, estão todas drenando, porque é o momento da gente tratar as feridas, da gente cicatrizar as feridas. Então, o mal parece que chegou no excesso, mas em verdade ele tornou-se visível,
porque ele já existia. E ele ganha essa aparência grandiosa para que a gente... Epa, quanta corrupção! Nós precisamos melhorar isso. Mas como é que a gente melhora? Só indo para a rua, só verberando, gritando, querendo matar os políticos? Não. Melhorando a corrupção em nós mesmos. Porque nos diz Mohandas Karamchand Gandhi que seja em você a mudança que deseja ver no mundo. As coisas se tornam aparentes para que a gente possa nos modificar e sermos vetores do progresso social. Daí, eu me modifico porque eu voto melhor. Porque eu paro de sujar a rua, eu paro de jogar no rio coisas que o peixe não pode comer, eu paro de tratar as pessoas mal, eu paro de ser tão egoísta, tão orgulhoso. Então a melhora nasce no meu interior. Mas para isso eu precisava ver as coisas. Porque hoje eu vejo, nossa, como existe egoísmo, como as pessoas ainda são da filosofia. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. É para eu poder ficar só atacando o outro, atacando os vícios da sociedade? É para que eu veja onde existe isso em mim. Como eu ainda sou egoísta, eu posso dividir mais. Como eu ainda sou orgulhoso, eu posso ser mais simples, mais humilde. Então as coisas aparecem para servir como um espelho e a gente nos modificar e depois ajudar o mundo a se modificar. Orando pelas pessoas, orando pelo mundo, fazendo a nossa parte. Então, transição planetária é um momento onde vão surgir muitas dificuldades. E que dificuldades são essas? Dificuldades externas, ocorrências externas. Surgirão terremotos, maremotos, cataclismos, surgirão pandemias, porque a Terra está mudando o seu eixo. Ela precisa mudar a própria situação da sua psicosfera para que possa avançar. Mas também surgirão intercorrências internas. E sobre isso eu deixo uma dica de leitura constante do livro Obras Póstumas, lá na parte final, quando existem alguns textos que Kardec guardava na sua casa. E um desses textos chama-se Regeneração da Humanidade. E os bons espíritos vêm trazer que nesse período de transição, duas coisas chegariam ao seu extremo. Loucura. E loucura, gente, leia-se, na época de Kardec, loucura queria dizer depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas as doenças psicossomáticas do psiquismo que nós temos hoje. E um outro fenômeno, suicídio. Porque dizem os bons espíritos que nos dias da transição até crianças, até jovens teriam ímpetos suicidas, porque a pressão é muito grande. Porque as dificuldades são inúmeras, porque as obsessões campeiam. Mas é neste momento, neste caldo conturbado da sociedade, que nós somos chamados a dizer a Jesus: eu estou aqui, eu estou contigo, eu não vou engrossar a fileira daqueles que reclamam, eu vou trabalhar. Trabalhar hoje, trabalhar amanhã, eu vou me esforçar por ser uma pessoa melhor. Eu vou dar o meu melhor para socorrer as outras pessoas, porque nós temos duas opções na vida. E agora eu quero relembrar da minha infância mais uma vez. E quando eu conto esse caso, os jovens da minha mocidade dizem assim: tio, você está ficando velho, hein? Porque esse caso, a gente não conhece esse desenho, é o desenho do Zé Colmeia e do Catatal. Eu não sei se vocês recordam, mas no Zé Colmeia e no Catatal tinha um leão chamado Lipe e uma hiena chamada Hard. E Lipe, o leão, que dia bonito, que possibilidades que eu tenho de ter maravilha no dia de hoje. E a hiena chamada Hard, ó dia, ó céu, ó azar. Se recordam? Nesse período de transição nós temos essas duas opções. Estar com Jesus, fazer a nossa parte, trabalhar no bem ou engrossar o couro daqueles que estão sempre reclamando, daqueles que estão sempre lamentando. E quando a gente reclama, que a gente lamenta, vocês se lembram que na cabeça de hard, que do inglês quer dizer duro, difícil, havia uma nuvenzinha com trovoadas o tempo inteiro? Quando a gente alimenta o hábito do pessimismo, da reclamação,
são aquelas nuvenzinhas. E existem outros que são os obsessores, que vão sintonizando com a nossa forma de agir, de pensar, de estar no mundo. Então, período de transição é período de dificuldades, mas, sobretudo, é período de nós testarmos a nossa fé, a nossa fidelidade a Jesus e seguir em frente, porque nós temos ao nosso lado o nosso anjo de guarda. Nós temos Francisco de Assis, que nós sabemos que foi o primeiro espírito que assinou os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Ah, Rafael, mas quando eu abro aqui os prolegômenos, está escrito João Evangelista. Bom, é sabido, informações de vários benfeitores espirituais, que João Evangelista reencarnou-se como Francisco de Assis. E hoje Francisco de Assis responde na espiritualidade pelos mais variados trabalhos. E na obra de Manuel Filomeno de Miranda, é muitas vezes citado como um espírito que está junto do Cristo, conduzindo a barca do planeta Terra. Então, meus amigos, a mensagem é: estamos em transição, intercorrências externas, intercorrências internas. A dor campeia, mas eu posso seguir com Jesus. Eu posso me esforçar por fazer o meu melhor, me transformar e seguir em frente. E eu quero entrar agora em algumas contribuições que nós podemos dar para que o mundo possa avançar. Seguir o seu rumo à regeneração e nós estarmos preparados para os dias que virão. E eu vou dividir aí essas lições ou essas propostas em 6 compromissos nossos, porque para eu estar em condições de ir junto com a Terra, me regenerar e a Terra igualmente regenerada, meu primeiro compromisso é repensar minha espiritualidade. Porque nós vivemos no mundo hoje dias de imensa materialidade, materialismo. Os homens apegados às coisas, aos valores, àquilo que os olhos veem e o dinheiro pode comprar. Mas eu pergunto para vocês, quais são os nossos valores? Onde nós depositamos o nosso tesouro? Porque nos diz Jesus no Sermão da Montanha, onde estiver o vosso tesouro, aí se encontrará o vosso coração. Me acompanhe nas minhas mãos. Vocês já viram que eu gosto de mexer as mãos. Numa mão eu tenho o ter, na outra mão eu coloco o ser. Quais são os meus valores? O ter. Ter uma casa, ter um carro, ter dinheiro. Bom, eu preciso das coisas, mas eu não posso me prender às coisas, deixando que elas me tenham, porque se assim for, eu perco o meu objetivo existencial. Eu perco a grande ligação com os valores da espiritualidade. E talvez a maior lição que o coronavírus tenha nos dado foi essa. Um vírus invisível a olho humano, revolucionou a Terra, chacoalhou as nossas estruturas, porque bolsas caíram, as grandes nações tiveram que repensar as suas projeções econômicas. E por que tudo isso? Para a gente se dar conta que nós não somos corpos materiais, nós somos espíritos imortais. Questão 115 do Livro dos Espíritos, perpassando experiências materiais. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos ainda e nós progredimos sem cessar. Tal é a lei. Daí, se eu deposito os meus valores naquilo que eu tenho, vem os ventos, vem as tempestades, vem o coronavírus, vem as dificuldades econômicas e eu perco aquilo que eu depositei as minhas aptidões. Posso entrar em depressão. Posso cair no vazio existencial, nas angústias, e muitas pessoas até descambam para o suicídio. E eu me recordo de períodos recentes da história brasileira, quando pessoas se mataram porque sua poupança foi confiscada, por conta de crises econômicas as mais diversas, porque não valorizaram o ser. Porque o ser eu não perco. Eu não perco aquilo que eu sou, os amigos que eu conquisto, as pessoas que eu ajudo, os meus valores intrínsecos, porque eu sou um espírito. Eu estou Rafael, mas eu sou um espírito imortal. Eu hoje estou no mundo para fazer o tanto de bem que me for possível. As coisas, eu preciso delas, mas se elas se tornam mais importantes, eu perco
o meu grande objetivo. Então, para nós andarmos junto com a nossa terra nesse processo de regeneração, nosso primeiro compromisso, repensar a minha espiritualidade. Nosso segundo compromisso, repensar a nossa imortalidade. Porque observem, várias pessoas desencarnaram no mundo, mais de 3 milhões. No Brasil, mais de 500 mil de pessoas. Resta no interior de cada um de nós a dor-saudade, porque nós temos sentimentos. Muitas pessoas dizem, mas vocês espíritas creem na imortalidade e estão sentindo dor? Sim, nós sentimos dor. Nós nos acostumamos às pessoas, nós sentimos a falta do afeto, a falta da conversa, da presença na casa espírita, mas repensar a nossa imortalidade é não transformar a dor-saudade em dor-revolta. Porque nós sabemos da imortalidade, que nós também um dia retornaremos à nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. E que o plano espiritual, gente, não é lá, nem cá. Onde é o plano espiritual? Aqui. É apenas uma mudança de faixa vibratória. Então, aqueles que morreram, nós não perdemos ninguém. Eles apenas se afastaram temporariamente de nós. Porque perder, meus amigos, a gente perde um celular, a gente perde um livro. As pessoas que estão desencarnando, é este o termo, estão retornando para a verdadeira casa, para onde todos nós um dia também retornaremos. Então, caminhar para um mundo em regeneração é repensar que eu sou imortal, que eu não perco ninguém e que igualmente eu devo agir como imortal. Como agir como imortal? Quem eu prejudico, isso não acaba quando eu desencarnar fisicamente, porque se a sementeira é livre, a colheita é necessária. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu vejo, pela forma como eu obro no mundo. Que proposta, então, nós pensarmos na regeneração não como um Roland Rabá. Assim diziam os judeus, Roland Rabá, o mundo novo. Não virá pronto esse mundo novo. Esse mundo novo nasce no nosso coração, nos nossos propósitos diários. Terceira proposta, repensar a nossa fé. Porque a fé em um mundo em regeneração não vai ser a fé crença, a fé de quem apenas acredita. Porque acreditar, nós acreditamos em muitas coisas. E me permitam falar da forma mais simples possível, porque aqui no Rio de Janeiro, todos os anos os torcedores do Flamengo acreditam, o Flamengo vai ser campeão. Mas nem todos os anos o Flamengo ganha. Aqui no Rio de Janeiro, o Carioca, eu estou em Niterói, tá, gente? Mas o Carioca toda sexta-feira vai na janela. Olha para o céu e amanhã vai dar praia, porque o Carioca adora a praia. Mas é uma crença, porque ter fé para um mundo regenerado é ter certeza. Nós precisamos desenvolver essa fé certeza, a fé de quem não apenas acredita, mas a fé de quem se entrega. Ah, como isso, Rafael? Vocês querem um exemplo? Eu estou com uma caneca na minha mão. Se eu soltar essa caneca, meus amigos, o que vai acontecer? Eu queria olhar nos olhos de vocês para ver a resposta. Ela vai cair e é de porcelana. Ela vai quebrar. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Tem certeza. E por que vocês têm certeza? Porque existe uma lei da física chamada lei da gravidade ou lei gravitacional. Se eu soltar, a gravidade impulsiona e como é de porcelana vai quebrar. Ou seja, nós acreditamos na lei da física, mas não temos a mesma certeza do amor de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas. Então, caminhar para um mundo regenerado é desenvolver essa fé raciocinada da certeza da providência de Deus nas nossas vidas. E eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, parece que Deus perdeu o controle do planeta Terra, porque tudo está invertido. E eu, novamente, vou chamar cada um de nós a raciocinar a fé. Porque nós temos cerca de 200 bilhões de galáxias. Uma é a nossa Via Láctea. Só na Via Láctea existe 100 bilhões de sóis. Um é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas.
9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta não. Giram 8 planetas, um dos menores, o planeta Terra. 7,8 bilhões de habitantes, um somos nós. Será que Deus perdeu o controle de um planetinha em 100 bilhões de estrelas, em 200 bilhões de galáxias, ou somos nós que estamos perdendo a fé? Pergunta. Para nós refletirmos e pensarmos. Eu tenho certeza que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Eu tenho certeza de que tudo isso que vem para mim é para o meu melhor. Eu tenho certeza de que quando eu estou andando no mundo, com quem quer que eu esteja, em qualquer situação, Deus se faz presente. Eu tenho certeza de que as dores que me achegam são pontes para o meu aprendizado, são escolas abençoadas. Então, repensar minha espiritualidade, repensar minha imortalidade, repensar a minha fé. Quarto compromisso nosso, desenvolver a tolerância à fraternidade. E eu quero contar uma história antes de entrar nesse tópico, porque a nossa Terra está passando por esse período de transição, assim como outros planetas também já passaram. E a pergunta é, aqueles que não conseguem acompanhar o progresso do planeta, o que acontece com eles? Bom, talvez muitos de vocês já tenham escutado, esses são degradados, esses são colocados num outro planeta. Bom, é verdade isso. É o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Mas eu prefiro adaptação do que degredo. Porque vejam, se a Terra vai se regenerar, vai ficar um planeta de mais paz, de mais justiça, e eu não pretendo me regenerar, eu sou o turrão, eu ainda sou aquele que persiste no mal, eu preciso ser adaptado num outro planeta, que não a Terra. E foi isso que aconteceu com um orbe chamado Capela. E existe um livro lindíssimo chamado Exilados de Capela, onde Edgar Morin nos narra que num período parecido com aquele que hoje estamos vivendo na Terra, um planeta chamado Capela, numa outra constelação que não a nossa, estava indo de provas e expiações para mundo de regeneração. Aqueles que não acompanharam o progresso de Capela foram adaptados num outro orbe, ainda primitivo, chamado planeta Terra. Vieram capelinos para a Terra, respondendo por 4 grandes raças. Anotem aí, os egípcios, os hindus, os arianos ou os ários e os hebreus. Ou seja, por que esse povo tinha tanto conhecimento, tinha tanto avanço numa terra primitiva, que era nossa? Porque eles não eram daqui. Daí a gente entende como os egípcios construíram pirâmides, colocando grandes pedras contra a lei da gravidade, porque eles não eram daqui. Eles foram trazidos para cá, porque não acompanharam o progresso do seu planeta, vieram retemperar as suas forças, reajustar a sua moral e ainda contribuir para o nosso progresso. Faz todo sentido. Olha como tudo se liga no estudo da doutrina espírita. Observem os hebreus, os judeus. Eles vêm para a Terra politeísta, vários deuses, já trazendo a noção do monoteísmo, de um Deus único, mas traziam igualmente o orgulho da raça, tanto que ainda hoje eles falam que eles são a raça eleita. Observam? Olha os arianos ou os ários, que traziam a prepotência, civilização grega, civilização romana, e ainda nos laivos do século XX, nós tivemos uma reminiscência de um ariano chamado Adolf Hitler, que entendia que a raça ária era superior a todas as outras. A Terra vai avançar, assim como avançou o sistema de Capela. Aqueles que não acompanharem serão reajustados no mundo de acordo com o seu progresso. Quarto compromisso nosso, então, é desenvolver a nossa tolerância, a nossa fraternidade. Porque num mundo em regeneração, não há espaço para tantas brigas, para tantas discussões, para tantos pontos de vista que dividem os seres humanos. Meus amigos, quero chamar uma reflexão com vocês. Qual tem sido a nossa postura hoje? Construção de muros, ao invés de pontes. Porque de um lado de um muro eu coloco
os eleitores da esquerda. Do outro lado do muro eu coloco os eleitores da direita. E o que a gente faz? Briga, briga, briga. Quem é da direita acha que o da esquerda está errado, quem é da esquerda acha que o da direita está errado, e é guerra que não termina nunca. Outro muro se ergue entre protestantes de um lado, católicos do outro. Porque quem é protestante acha que quem é católico, esses vão para o inferno. E quem é católico acha, esses protestantes, essa é uma raça que será proscrita. Briga, discussão, e a gente não sabe onde que isso vai parar. E eu posso citar alguns outros exemplos. Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, há aqueles que moram na Zona Sul. São os mais endinheirados, há aqueles que moram na comunidade. O termo que nós utilizamos hoje para designar as antigas favelas. E quem está na Zona Sul acha, todo mundo que está lá na comunidade é bandido, é vagabundo. E os que estão nas comunidades acham, quem está na Zona Sul é tudo rico, frufru, que não entende as coisas da vida. Nós precisamos acabar com esses muros, acabar com essas desavenças, acabar com essas brigas intérminas e construir pontes. Respeitar o outro, ter tolerância, não é uniformizar, não é que todo mundo vai pensar igual, mas nós convergiremos no ideal comum, que é o ideal do respeito, que é o ideal da compreensão de Jesus e do seu evangelho. Eu costumo sempre falar na pluralidade. Imaginem se nos canteiros do mundo nós só tivéssemos rosas, mas não. A nossa beleza é que existem rosas, crisântemos, cravos. As pessoas são diferentes e nós precisamos aprender com as diferenças. Não é todo mundo ficar igual, repito isso mais uma vez, mas nós precisamos convergir naquilo que é comum. E o que é comum hoje, viver o amor, viver a fraternidade, porque talvez num mundo em regeneração não haja espaço para tanta intolerância, para tanta guerra fratricida. Quinto compromisso nosso, despertar para a caridade. Porque nós ainda achamos que religião é compromisso de crença. Não. Religião é compromisso de conduta. E talvez num mundo em regeneração nós teremos mais o ecumenismo do que propriamente essas várias divisões religiosas, porque Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele não estabeleceu uma religião. Podem procurar na Bíblia, em algum momento ele tenha falado em catolicismo, em protestantismo, em espiritismo, não. A proposta dele, João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. João capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Daí, o nosso despertar, visando um mundo em regeneração, o meu compromisso não é com as cores de uma crença, mas é colorir o mundo com as minhas virtudes. E a maior das virtudes é a caridade. Não por outra razão. Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo pela batuta dos bons espíritos, ensinou. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nosso lema. Não foi fora do Espiritismo, não foi fora da verdade, mas foi fora da caridade. E quantos existem que nem espíritas são, que são caridosos? Esses caminharão para o mundo em regeneração. Não precisa ter uma religião específica. Nós precisamos despertar para a caridade. E esse período agora das quarentenas foi bastante peculiar, porque muitas pessoas disseram assim, como eu vou fazer caridade com casa espírita fechada? E eu muitas vezes me perguntei, fecharam a casa espírita ou amarraram as minhas mãos? Ou taparam a minha boca? Porque o maior equívoco nosso é achar que caridade só se faz dentro de igreja, só se faz dentro de casa espírita, porque Paulo, no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele diz uma frase que é fantástica. Não pense que Deus habita em templos construídos por mãos humanas, porque, em verdade, Deus habita no interior do coração do homem. Então, onde eu estiver, eu posso ser um arauto da caridade. No trato com a minha esposa, no trato com a minha filha, no trato com o meu vizinho. Lidar com o vizinho é difícil. No trato com a sogra. Rafael, com sogra, sim.
no trato com o cunhado chato que chega no domingo e você torce para um time, ele torce para o outro, e você quer dormir, ele quer conversar. No trato com os invisíveis da sociedade. Aqueles que andam pelas ruas estendendo as mãos. Gente, se a gente não tiver dinheiro para dar, olhe pelo menos para as pessoas, para que elas se sintam dignas, porque são nossos irmãos. No mundo em regeneração, nós seremos menos eu e despertaremos para o nós, porque o nós é quando a gente vence o nosso egoísmo para os dias da fraternidade. Sexto compromisso, visando o mundo de regeneração, conectar-se a Jesus. Porque nós muitas vezes nos perdemos do mestre, do governador. Já viram a planta girassol? Ela é bastante peculiar, porque quando plantada, ela está sempre com a sua folhagem buscando o sol. E nós, seres humanos, muitas vezes buscamos políticos, buscamos sociólogos, buscamos filósofos, buscamos jogadores de futebol, artistas da televisão. Nada contra ter as nossas preferências, ter os nossos gostos, mas o nosso mito é Jesus. A nossa referência é Jesus. Eu não posso achar que um filósofo vai derrogar o evangelho, que um político está acima daquilo que Jesus nos recomendou. Então, sexto compromisso nosso, conectar-se ao mestre e deixar que o mestre haja através de nós. Porque muito especial lembrar de Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, que se fez Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Na estrada de Damasco ele depara-se com Jesus, fica cego momentaneamente e pergunta: mestre, que queres que eu faça? Porque anteriormente ele seguia homens. Seguia os homens do Sinédrio, seguia aqueles que no templo queriam perseguir cristãos. Queriam trazer a supremacia de uma proposta religiosa, mas quando deparou-se com o mestre, ele abstraiu-se do que era humano e passou a servir e a divulgar o que era eterno. Saulo, Saulo, entra na cidade e lá te direi o que fazer. E ele entrou na cidade, mas isso é uma metáfora, gente, porque essa cidade é o nosso interior. É cada um de nós fazendo essa curva para dentro de nós mesmos e nos perguntando: onde eu posso servir Jesus? Onde eu posso ser mais útil? Onde minhas mãos podem laborar no bem? Porque não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar a nossa fé, repensar a nossa tolerância, despertar para a caridade e conectar-se a Jesus. Esses são os lemas para nós seguirmos com a terra aos dias da regeneração. Porque muito se fala em transição planetária, pouco se fala em transição pessoal, mas não tem como desvincular uma coisa da outra, porque o mundo só avança se eu avançar. E Jesus está me chamando há 2000 anos: vinde a mim. Vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim pacificar, vinde a mim tomar conta de ovelhas, vinde a mim, porque a messe ainda é grande e os trabalhadores são poucos. Estamos, de fato, nesse dealbar da nova era. Já sentimos os raios desse novo sol, assim como Francisco, nos dias da Idade Média, ele, pressentindo Jesus, ele sobe o Alverne, e lá no alto, as marcas, os estigmas, dando conta que já não era Francisco quem vivia, mas o próprio Cristo vivendo nas suas atitudes. O Cristo quer viver por nós e através de nós, porque nós somos cartas vivas de Jesus. Que nós façamos a nossa parte. Não precisa ser algo grandioso, pode ser o que está dentro das nossas possibilidades, mas nós façamos com entusiasmo, na certeza de que eu estou contribuindo para um mundo melhor. Eu agradeço a Marcos por ter me chamado para fazer essa palestra, por ganhar novos amigos na cidade de Santos Dumont, e termino com uma oração.
do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que eu poderia igualmente chamar de oração da transição planetária, ou oração dos nossos compromissos diante da transição planetária. Quando Emmanuel nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito e ajuda-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta, a nossa transição pessoal, a transição planetária, será quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muita paz, paz e bem. Um beijo e até a próxima. Rafael, nós agradecemos a colaboração na noite de hoje. Foi um prazer tê-lo conosco e as reflexões que nos foram proporcionadas com base nos ensinos que o Evangelho de Jesus nos traz, aclarado aí pela doutrina espírita, permitindo que nós reflitamos, né, em torno dos momentos decisivos que estamos vivenciando, pela oportunidade bendita de estarmos encarnados exatamente num momento tão crucial para o orbe terrestre, mas com certeza para as nossas próprias encarnações. Então, a você, os nossos agradecimentos pela condução do trabalho, na expectativa, né, de que novas oportunidades nos sejam oferecidas, não só virtualmente, mas presencialmente, num futuro bem próximo. Então, agradecendo a você, nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam e que se manifestaram aí no chat, exatamente agradecendo a sua contribuição, elogiando o trabalho e a clareza com que trouxe os ensinamentos e as pontuações, e preparando-nos para o encerramento na noite de hoje, nós teremos uma vez mais a apresentação musical e, na sequência, convidaremos nossa companheira Carmen para proferir a prece de encerramento. Então, teremos agora a apresentação musical, preparando aí a todos nós, de maneira que vibremos em torno da música e, na sequência, nos sintonizemos com a prece.
Nós passamos então a Carmen para que ela possa proferir a prece de encerramento. Amigo Jesus, nós, nesse momento, estamos imensamente gratos pela oportunidade de aprendizado, como também nos encontramos felizes por percebermos, através dos comentários, o quanto a tua mensagem nos fortalece, nos edifica e nos faz acreditar cada vez mais que é através do teu exemplo, da tua mensagem bendita, que encontramos o de que necessitamos para sorvermos a alegria de viver. A nossa gratidão pelo trabalho do nosso companheiro Rafael, que proporcionou a todos aqueles que se presentearam nessa noite com a oportunidade do aprendizado, que possamos hoje sempre estarmos atentos a esses convites para que proporcionemos a nós mesmos o de que necessitamos para prosseguirmos convictos de que a misericórdia divina não nos abandona em quaisquer circunstância. A nossa gratidão, o nosso abraço a todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje, ao nosso companheiro Rafael, aos nossos companheiros Edson e Zaira, que nos permitiu matarmos um pouquinho a saudade, e que prossigamos firmes e sempre na lembrança de que podemos proporcionar a nós mesmos esses momentos de refazimento, onde a mensagem de Jesus vem nos fortalecer ante os desafios existenciais. Muito obrigada, Jesus, e fiquemos em paz, hoje e sempre. Nós agradecemos a Carmen, agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje, renovando o convite para que na próxima terça-feira, às 20 horas, estejamos novamente reunidos, vibrando em torno do Evangelho de Jesus, fruindo dessas vibrações e permitindo que elas sejam canalizadas aos nossos lares, àqueles a nós ligados, de maneira que todos recebam essas vibrações, se fortaleçam nesse aprendizado contínuo, conjunto, que a misericórdia divina nos proporciona. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, em especial ao Rafael pela contribuição da noite. Tenhamos todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe.